Muito boa tarde, bem-vindos à Revista da Semana com Silvério Cunha e José Faustino. O meu nome é Luís Matias e estamos a começar mais um programa onde analisamos os temas que marcaram a atualidade dos últimos dias. E nos últimos dias voltou-se a falar de presidenciais e muito. Marcos Mendes apresentou a candidatura a Belém, em Faf, a sua terra natal. Luís Marcos Mendes apresentou uma candidatura, afirmou que tinha entregue o cartão de militante do PSD e no seu discurso disse que não é tempo de aventuras, experimentalismos ou tiros no escuro. A corrida às presidenciais começou antes da corrida autárquica. Silvério Cunha, boa tarde, bem-vindo. O que se extrai das palavras de Marcos Mendes? Será que este discurso está dirigido ao Almirante também, como tanto se diz? Muito boa tarde. Claro que está, naturalmente. A ideia de tiros no escuro, por exemplo, e aventuras experimentalismos, para mim, é dirigida ao Almirante, não é dirigida a mais ninguém, porque os outros candidatos possíveis, naturalmente, que não serão claramente saber-se-á que aventuras é que eles querem. Não são experientes e, portanto, experimentalismos não haverá, e tiros no escuro também não, porque são reconhecidos e estão, digamos assim, bem identificados. Mas eu começava por lhe dizer o seguinte. Claro que é possível. Eu penso que Marcos Mendes tem tido um mau desempenho nas sondagens, mas as sondagens valem o que valem, e claro que eu começo logo por dizer o seguinte: esta coisa das presidenciais começarem das autárquicas, ainda não entendi muito bem se é uma estratégia que alguns grupos ou partidos estão a seguir para precisamente motivar, digamos assim, o eleitorado para as autárquicas. Pode acontecer isso. É uma forma, talvez, de começar assim. Agora, Marcos Mendes, vamos fixar-nos agora nos candidatos possíveis, e no caso Marcos Mendes. Marcos Mendes aparece, claro, ele tem um percurso, que é um percurso, digamos, coerente, à medida em que foi sempre, claro, é um homem que foi sempre do PSD, foi ministro ou secretário de Estado, penso eu, de Cavaco. Foi. E acontece que, naturalmente, está há muitos anos a preparar-se para isto através dos comentários, no fundo quer fazer uma espécie de caminho semelhante ao de Marcelo Rebelo de Sousa, mas, a meu ver, perde para a figura de Marcelo Rebelo de Sousa, porque Marcelo Rebelo de Sousa, que foi dirigente do PSD e que acabou por ser, digamos, um comentarista que esteve, digamos, ao nosso ouvido todas as semanas, e portanto era uma pessoa muito popular, mas tinha e tem um carisma muito diferente de Marcos Mendes. Marcos Mendes não é uma pessoa com carisma. Não estou com isto a dizer que ele seja, digamos, melhor, pior, ou que não tenha muitas ideias, que eu também ainda não ouvi, mas a verdade é esta, é que a questão é esta, é que não tem, o carisma advém de fatores que são muito diferentes, depende dos contextos, depende das épocas e depende também do desempenho. E a verdade é esta: Marcelo Rebelo de Sousa, de facto, durante 11 anos, penso eu, foi comentador e tinha, evidentemente, uma imaginação, era muito vivo nos comentários, muita gente queria ouvi-lo e vê-lo. Marcos Mendes não me parece seja o caso. Quem quer vê-lo e ouvi-lo é quem quer ouvir, à partida já quer ouvir o que quer ouvir, isto é, já sabe o que vai ouvir e gosta. Bom, a verdade é que ele, candidato pelo PSD, o que eu não percebo aqui muito bem é, primeiro, não me parece que seja um candidato muito abrangente, porque não é por aí que ele vai captar rigorosamente o centro e o centro-direita, captará, mas não o centro, não é uma pessoa que tenha um discurso político também muito elaborado. Quando se diz muitas vezes que o Almirante não tem, até agora, não tem um discurso político claro, porque não podia ter, era chefe de Estado-Maior da Armada, ele, numa entrevista que deu, explicou isso muito bem, portanto eu só espero começar a ouvir coisas do Almirante a partir de março, digamos assim. Mas a verdade é esta, é que, no entanto, Marcos Mendes, que faz comentários, mas os comentários não são pensamento. As coisas são um bocado diferentes, quer dizer, vamos cá ver, as pessoas... ele é um comentador que parece uma pessoa cheia de juízo, digamos assim, parece uma pessoa muito concentrada, mas a verdade é esta: ele faz juízos muito concretos sobre o cotidiano, etc. E, portanto, eu diria assim: o que é que eu sei do pensamento político de Marcos Mendes para chefe de Estado? Sei que ele é um homem do PSD tradicional e que, portanto, andará mais ou menos por ali. Pronto, mas no fundo a verdade é esta: não há propriamente um grande pensamento ali. Marcelo Rebelo de Sousa nesse sentido tinha vantagens, porque evidentemente, até do ponto de vista até profissional, tinha que se debruçar sobre as questões políticas e, portanto, tinha tinha e tem maior profundidade de análise. Portanto, a mim parece-me claramente que ele, Marcos Mendes, começou antecipadamente a campanha porque tem que recuperar nas sondagens. E é verdade uma coisa, é verdade que os candidatos oficiais, digamos, os partidos, isto é, aqueles candidatos que pertencem a partidos, foram quadros de partido, foram ministros, secretários de Estado, etc., que
tem sempre capacidade para mobilizar o eleitorado desse partido até um certo ponto. E, portanto, eu penso, com toda a franqueza, o ser independente é ingrato. E eu penso, com toda a franqueza, que Marcos Mendes deve jogar com isso, deve estar à espera disso. Começa mais cedo, para quê? Para ir sedimentando não só o eleitorado, que a partida, digamos, é irredutível e que votará sempre num candidato do PSD, indicado pelo PSD, como quer recuperar tempo para, digamos, para conseguir sedimentar eleitorado que é mais volátil e que poderá vir a votar nele. Agora, é indiscutível que, do meu ponto de vista, o seu grande inimigo ele tem que naturalmente captar o eleitorado também do Chega, e vai ter André Ventura pela frente, que não é fácil. Claro que eu também julgo que às vezes quando ele fala de aventuras, experimentalismo, do tiro no escuro, é um bocado também olhar para André Ventura, mas naturalmente que está a assustar baterias sobre o Almirante Gouveia Melo por uma razão, porque o Almirante Gouveia Melo, de facto, neste momento, por razões institucionais, não pode falar, só tem uma vida profissional, portanto a vida profissional dele, como realmente distinto oficial da Armada, é uma vida longa e uma vida, portanto, muito, muito cheia, e como tem estado calado, porque a lei assim o obriga, sobre questões políticas, é evidente que ele quer antecipar-se a que o Almirante comece a falar de política, porque, vamos cá ver, já que dissemos isto aqui há tempos. Claro que o Almirante Gouveia Melo não tem dito nada sobre o seu pensamento político, não pode dizê-lo. Aliás, se dissesse que o chefe de Estado-Maior da Armada merecia ser demitido, vamos ser claros. Ele foi até muito institucional. Disse mesmo, não posso falar porque não devo. Agora, eu estou convencido de uma coisa, um homem daquela idade, com, digamos, a capacidade profissional que mostrou, etc., claro que tem um pensamento político, claro que tem, e vai mostrá-lo. E acho que Marcos Mendes está a querer antecipar-se para cortar, digamos, as vasas a esse nível. E também calculo, isto agora é uma especulação minha, do que eu ouço o Almirante, de como parece ser o seu feitio, o seu temperamento. Eu acho que o Almirante Gouveia Melo naturalmente é um candidato, digamos, de centro e que vai captar muitas franjas à centro-direita, à direita e à esquerda. Vai. Porque há muita gente, quero também dizer, e é isto que assustará, a meu ver, Marcos Mendes, como qualquer outro candidato do PS também, diga-se passagem, como aliás qualquer candidato do mesmo André Ventura, para acabar. É só para dizer que, porque o Almirante tem uma coisa, eu já aqui disse que para uma pessoa que se candidatar a chefe de Estado, obviamente, não tem partido por trás, tem que significar qualquer coisa para além da política. Isto tem que ser algo da política concreta, que tem que ser algo que eu chamaria metapolítica. E eu acho que talvez ser chefe de Estado é o único lugar político que tem um largo espectro para a metapolítica. E aí eu penso que há eleitorado que olha para o Almirante e vê de forma positiva. E é nisto que eu acho que ele vai jogar. Agora, que ele vai ter pensamento político, vai, de certeza. Passo para o José Faustino. Boa tarde, José Faustino. Começámos a falar da apresentação da candidatura de Marcos Mendes, mas tal como surgiu noutras apresentações, não se deixa de falar do Almirante. É natural, porque, quer dizer, vamos lá ver, eles, numa linguagem subliminar, como fez o Marcos Mendes, fala-se, o Almirante está sempre presente. Quer dizer, a sombra dele está sempre presente. O que é uma coisa espantosa. O Almirante parece estar de férias, ninguém vê o Almirante, não sabemos do Almirante, e sempre a falar nele. O professor Silvério Cunha tem toda a razão, porque, vamos lá ver, o Marcos Mendes é um homem que tem uma grande experiência política, começou em secretário do Governo Civil lá da terra dele, passou por vereador da Câmara lá da terra dele, foi secretário de Estado, foi ministro, é comentador, foi líder partidário, portanto, tem uma grande experiência política, não há dúvida, tem um homem inteligente, um homem com muita capacidade. Vamos ver, se fôssemos como fazia Marcelo Rebelo de Sousa, quando nos comentários dava notas, lembra-se, na rádio, ele dava notas todos os anos, as notas do 0 a 20. As notas de 0 a 20, as notas As notas de Marcelo. As notas de Marcelo. As notas de Marcelo. A Marcelo. gente ouvia aquilo porque aquilo foi inovador e era interessantíssimo, ainda por cima ele era professor e tudo isso. Eu daria um 18 em política ao Marcos Mendes. Mas isso é uma coisa. Outra coisa bem diferente é a candidatura a Presidente da República, ele ser Presidente da República. E isso aí é aquilo que normalmente se diz e que o professor falou, que é o tal carisma. Ou seja, ele não digo que não tenha carisma nenhum, mas tem muito pouco. Quer dizer, ele não tem a envergadura de nenhuma das pessoas que têm passado, por exemplo, pela Presidência da República. Ele não tem culpa nenhuma disso.
Ele não tem culpa disso, porque as coisas são como são, não são como nós as queremos fazer. Nós podemos trabalhar para elas, podemos fazer os possíveis, e ele tem feito, sem dúvida nenhuma. A carreira política, a carreira profissional, os comentários na televisão, tudo isso. Aliás, ele ou qualquer outra pessoa pode ser um excelente comentador, um excelente analista e não ser um bom Presidente da República, um bom candidato a Presidente da República. Está na cara de qualquer pessoa que Marcos Mendes não é um bom candidato a Presidente da República. Agora, que o próprio tem ilusões, eu até percebo. O que a mim me espanta é que os líderes partidários como Montenegro não tenham essa visão. Aliás, nós temos um espelho disto que eu estou a dizer. A entrada dele no Congresso do PSD, toda a gente se lembra. Porque o Santana Lopes, aquele indivíduo médico lá do Porto, que dizia o solista elitista, O Menezes, toda essa gente tinha entradas, para não falar em Cavaco Luís Silva, Filipe Menezes. tinham entradas triunfais nos congressos do PSD. Ora, isso não aconteceu com Marcos Mendes. Ele não consegue galvanizar as pessoas, nem sequer as do PSD. Eu não estou aqui a arrasar o homem, de forma nenhuma. Agora, depois começou da pior forma. Vamos lá ver. Nós agora vamos esquecer que existe o Almirante. O Almirante anda lá de férias. Não existe o Almirante. Veja-se bem. Não é tempo de aventuras, experimentalismos ou tiros no escuro. Daqueles que já... Dos putativos candidatos, eu digo, ele deve estar a falar do André Ventura. Não é? E se ele estiver a falar do André Ventura, agora volto ao Almirante outra vez. O que é que o André Ventura tem a ver com o Almirante? O Almirante, experimentalismo de quê? Bom, do barco que ele inventou e que está a ser construído e todas essas coisas, dos submarinos passarem por baixo do gelo, das passagens entre submarinos que ele fez quando era submarinista. Isso é um experimentalismo, mas é um experimentalismo positivo. Por ordem na tropa do PS, que se andavam a vacinar a todos, só os tinham cartão e esqueceram-se dos outros todos, foi uma vergonha que o António Costa, e bem, foi buscá-lo para tratar disso. Bom, experimentalismo, essas aventuras são boas. Tiros no escuro, não sei. O tiro no escuro foi o quê? Não ter mandado prender a guarnição. Na Madeira de ter mandado prender. Para fazer uma observação. Curiosamente, eu tiro escuro, acho que até não se aplica ao caso do Almirante por outra razão. Porque ele é um homem institucional. Ele tem uma carreira muito institucional. Portanto, acontece que há uma coisa que é de esperar dele, que é um homem institucional, Almirante da Armada, naturalmente será um homem institucional. Portanto, não é um tiro no escuro. É um homem que vai jogar de acordo com regras até muito precisas. Não é? E em linguagem, usando mesmo uma linguagem, como é que se diz, mesmo real, não é? Mesmo, agora não lembro o termo. Hoje está muito na moda e agora não me lembro. Mesmo falando no termo, com a formação militar que ele tem, em primeiro, não puxará de uma arma para dar tiros no escuro. Deve ser num alvo e tem um alvo perfeitamente definido. Portanto, isto não é com o Almirante, não pode ser. Portanto, não sendo com o Almirante, provavelmente não sendo com o André Ventura, Marcos Mendes deu um tiro no escuro. E fez um discurso experimentalista. É o que se me oferece dizer. Lamento. Da apresentação da candidatura de Marcos Mendes, vamos ao processo Tutti Frutti, com a dedução de acusação contra 60 arguidos. O Ministério Público já fez essa dedução. Entre os arguidos estão os ex-deputados do PSD, Sérgio Azevedo e Carlos Eduardo Reis, e o Presidente da Junta de Freguesia da Estrela, Luís Newton. Mas ainda em torno da Justiça. O antigo ministro e autarca Fernando Medina ficou de fora deste processo por arquivamento dos casos a que estava a ser investigado. Ainda assim surge um juízo de censura. Silveira Cunha, o que é isto? Olha, eu vou dizer coisa muito, muito sucintamente isto. Em primeiro lugar, claro, não me admira nada que haja uma rede de corrupção numa grande Câmara. Pode acontecer e acontece em todo lado, porque a corrupção sempre existiu. Aliás, a corrupção existiu provavelmente desde o Neolítico. E acontece que, naturalmente, a Justiça que faça o que tem a fazer, prova o que tem a provar e o que não puder provar, se arquive. Portanto, não julgo que haja aí um problema, digamos assim, que seja alarmante.
O segundo ponto é que achei um bocado despropositado, pronto, não vou dizer outra coisa, que Carlos Moedas, depois de pedirem a suspensão de mandato, essas pessoas conhecidas arguidas, têm aparecido na televisão a elogiar-lhes a coragem. Carlos Moedas tem uma linguagem que nem sempre é precisa e que é um bocado equívoca, porque na verdade não se pode, digamos, gabar a coragem de uma pessoa que suspende o mandato porque foi considerada arguida pelo Ministério Público. Isso é um ato até de sensatez. Portanto, é um ato até de dignidade, claro, mas é de sensatez. Portanto, foi um ato correto, mas não é um ato corajoso, não tem que ser. Com isso, Carlos Moedas comete um erro, a meu ver, porque embora as pessoas se presumam sempre a inocência delas, bem entendido, não tem sentido, foi despropositado. Agora, há uma coisa que me pareceu um bocado chocante, devo dizer, e escandalosa, e que mostra qualquer coisa que está a dar lá barulho nos meios jurídicos. Porque eu posso dizer isto até porque eu agora, a respeito destas questões, tenho uma ligação grande com um grupo grande de juristas e acontece que isto tem sido comentadíssimo. Medina, que esteve 8 anos, enfim, a ser cozinhado em água fria, como dizem os brasileiros, Medina acabou por, digamos, sair sem problema nenhum. E acontece que o Ministério Público arquiva. O Ministério Público arquiva, no entanto, faz um reparo quase moral de censura. Há uma coisa que tem chocado muitos juristas, inclusivamente pessoas da direita, que eu conheço bem, que têm dito, isto não se admite, o Ministério Público não pode fazer juízos de valor a esse nível. Não se pode dizer assim, arquive-se, mas ele procedeu mal. Não procedeu nada mal, não pode ser. Por acaso estou espantado, porque nunca esperaria que um procurador fizesse juízos. Isto é misturar o direito com a moral, e que é uma coisa que nas faculdades nós aprendemos. O direito e a moral são questões que se podem separar, mas têm que se distinguir. E acontece que se distingue os casos concretos em que realmente há que distinguir. Portanto, se uma pessoa é inocente, não se vai dizer que é inocente a 90%, a 95%, a 99,9% ou a 100%. Não, a pessoa é inocente. Ou sem sopas. Ora bom, e isto tem causado muito escândalo, e devo dizer que tem mesmo, por acaso, a mim surpreendeu-me negativamente, a mim pessoalmente, mas por acaso tive a oportunidade, enfim, graças às novas tecnologias, há um grupo de juristas grande com quem eu contacto muito, e acontece que, efetivamente, foi uma escandaleira medonha, e devo dizer, muitos profissionais, aliás, ou ex-profissionais, melhor dizendo, isto é, aposentados do Ministério Público, que pasmaram dizendo como é possível que o Ministério Público faça, digamos assim, juízos de valor, efetue juízos de valor para arquivar e dizer que a pessoa não tem nada. Ora, isto não tem sentido nenhum, é uma espécie e até com uma agravante. Independentemente da intencionalidade, surge sempre como sendo uma espécie de ameaça. Ora, isso o Poder Judicial não pode fazê-lo. No Estado de Direito, aliás, esta separação. Isto é infringir. Quer dizer, o Ministério Público não é nem uma igreja, nem uma entidade moral, nem é o Poder Executivo, nem o Poder Legislativo. Portanto, limita-se a interpretar e aplicar as normas. E isso, as normas que eu saiba, não tem lá um calibre de dizer assim, daqui a tantos ainda tem um bocadinho de moral, daqui a tantos um bocadinho de... Não pode ser. E eu, por acaso, isso escandalizou-me, francamente. De resto, naturalmente, os 8 anos, Medina acabou por ser um bocado prejudicado por isso, em termos, digamos, políticos, ele teria algumas pretensões, mas essa questão, para mim, não é questão sinceramente importante. A justiça está a ser feita, lenta no nosso país, o que é muito ineficaz por isso também, mas está a ser feita, e isso pressupõe com muita honestidade. Agora, este despacho de arquivamento não tem sentido nenhum, ter nota de censura, é uma coisa despropositada, sem pés nem cabeça. José Faustino, o processo Tutti Frutti tem 60 arguidos. Não, eu estou completamente de acordo e não vou acrescentar muito mais com aquilo que o professor Silvério Cunha disse. E não fosse a cobardia da classe política, isto não se repetia mais. Porque tem que pôr mão naquilo. O Ministério Público não tem esse poder. O Ministério Público tem que se cingir ao poder que tem. E que já é muito. E não pode fazer isto, não devia acontecer. E isto alguém tem que pôr mão nisto. E quem tem a obrigação de legislar são os políticos. Mas como são cobardes, todos, aqui sou capaz de ser exagerado, mas que é para ninguém sentir mais do que ou menos, não têm coragem de tomar uma medida sobre isto. Não digo que seja agora, em tempo oportuno. Em relação à justiça, andou muito rápida. Eu pensava que isto ia ser mesmo 2 meses antes das eleições autárquicas, que dava melhor efeito. Não, vamos lá ver. O ponto aqui é uma coisa muito simples. Isto, no pé em que isto está, eu não sei se há corrupção, se não há corrupção. Isto mistura-se a pessoa que comete atos ilícitos para enriquecimento pessoal, para pessoas que facilitam, falsificam uma assinatura ou uma assinatura fora do tempo, para que a Junta de Freguesia beneficie com 100 milhões ou 200 milhões de euros e essas coisas. Truques têm que se fazer por
por um emaranhado, por a ratoeira, por o antidemocrático que é aquele código da contratação pública, que ninguém consegue pôr aquilo em ordem, o próprio PPR não consegue fazer, é só com exceções e ninguém emenda aquilo, ninguém tem coragem, cobardes não são capazes de lá está outra vez, a levarem a medalha de cobardes, não são capazes de mudar aquilo. E então, isto dá aso a toda uma série de manobras, de situações, que eu não conhecendo este processo em concreto e muitos outros, eu não sei se é corrupção efetiva ou se são manobras manhosas para resolver os problemas das coisas. Eles beneficiaram-se ou não se beneficiaram? Enriqueceram ou não enriqueceram? Ou o que eles fizeram foi para beneficiar as populações, para fazer as coisas andar, porque o código não deixa as coisas andarem, emperra as coisas. Não se consegue fazer nada com aquele código. Quem não percebe isto não percebe nada. Agora, eu não sei se é este o caso, não é porque não conheço o processo. Mas vamos acreditar na justiça e vamos esperar que ela seja feita. Digo uma coisa, cada vez mais, e repito sempre o mesmo. Existe a presunção da inocência, ponto número 1. Ponto número 2. Qualquer dia não tem mesmo ninguém para se sentar. Não se admirem das malas e de outras coisas e destes problemas, porque ninguém vai para nada. Agora o Chega tem um sistema que carrega-se no botão para ser voluntariamente candidato, que eu acho que até é um ato democrático, não tenho nada a criticar. Depois tem que ter um escrutínio popular do partido, etc. Não sei se tem, se não tem. Mas há de chegar à altura que vai ser por sorteio. E não sei se não terá que ser pago. Olha, o senhor não se importa, eu dou-lhe 20 ou 30 mil euros se o senhor for candidato para o meu partido ali à junta de freguesia. Ninguém vai, ninguém quer. Sou uma pessoa que esteja desesperada, que precisa de operar o filho, ou que tem está algum problema com as finanças, qualquer coisa, e que lhe oferecem 20 ou 30 mil, ele, coitado, dá a cara penalista. Ninguém quer. Mais, qualquer dia, a pessoa só pelo facto de aceitar ser, a gente diz, olha o aldrabão, começa a ser suspeito imediatamente. Muito cuidado com isto. Isto é a democracia. O deputado municipal do Chega, foi acusado pelo Ministério Público de prostituição de menores. Este dirigente está agora a ser acusado, é Nuno Pardal Ribeiro. É um novo caso a envolver o Partido Chega, depois das suspeitas sobre Miguel Arruda. Diz André Ventura que este é um momento de desafio para o seu partido. O Chega perdeu a autoridade moral de apontar o dedo aos outros, como outros dizem? A questão que se com o Chega é esta. Aliás, o José Faustino, digamos, vou pegar, aliás, na parte final da intervenção anterior do José Faustino para dizer o seguinte. Toda a gente sabe que o recrutamento do pessoal político tem vindo a ter resultados piores. Aliás, isto é geral. E não é geral só em Portugal, é geral em todo lado. Porquê? Eu faço um desafio aos ouvintes para pensarem, quem for mais velho pensa logo nisso, quem não for pode ir aos livros de história. Se compararmos os deputados de todos os partidos à Assembleia Constituinte, em 75, por exemplo, com os deputados de hoje, que são 50 anos depois, vemos uma diferença abissal nas habilitações, nas qualificações, nas capacidades. E agora podem dizer-me assim, bem, mas a democracia pode ir qualquer um. Eu, por acaso, sou daqueles que defendo que não. Eu acho que a democracia, esse sistema do sorteio é interessante, porque hoje em dia está a ser estudado outra vez. Funciona em certos países para questões muito locais. Ocupar certos lugares, sim, um deputado, sei lá, local do condado, por pouco tempo, coisa assim desse género, dos americanos. Para dizer a todos, para pois, passar todos o chamado o comum, não é? O comum, o cidadão comum. Exatamente. Mas não era para casos complicados, precisamente, à medida que, e era a ideia da Grécia Antiga, a democracia ateniense, era por sorteio. E até localizados, cada tarefa tinha um sorteio. E nessa altura chamavam-se a essas pessoas os magistrados, mas na verdade os magistrados significariam os ministros. Por exemplo, e era sorteio mesmo. Hoje sabe-se, por exemplo, isto é uma anedota que corre muito desde a antiguidade, o célebre filósofo Platão, que era rico, instruído e aristocrata, um dia foi encarregado da limpeza do Porto de Atenas. Foi sorteado? Foi sorteado. E foi sorteado e ele não gostou nada, porque aquilo, além mais, o Porto de Atenas, como qualquer porto, não cheirava bem. E acontece que ele não estava para isso, que não tinha mais que fazer, então parece que ele até pagou uns quantos, ele dirigia uma equipa, não é? Mas nem sequer lá apareceu e pagou uns quantos para tratarem do assunto, não estava para isso, porque não queria, como se vê, corrupção, aliás, isto é corrupção. Bom, ora bem, acontece que o sorteio, é engraçado que Aristóteles,
veio contestar a questão do sorteio, dizendo que essa democracia não lhe interessava. E então ele veio propor aquilo que se chamava a politeia, que era um regime onde se escolhiam por eleição os melhores. E é aqui que nasce a democracia representativa, inspira-se nesta ideia de escolhermos os melhores que se propõem ao voto popular. Bom, Mas não quer dizer que tenham estado no partido. sim, não quer dizer que esteja no partido, Pois. evidentemente. Agora, a questão que se coloca é, portanto, o que é que sucede? É que esta ideia é uma ideia que sempre esteve na cabeça das democracias, dos regimes democráticos. O que é que sucede? Sucede que, atualmente, devido à crise da democracia, nós temos um problema, um déficit de recrutamento de pessoal político. Isto é geral e é transversal. Mas o caso Chega tem um problema extra, que é este. É que é um partido que se forma em torno de uma pessoa só, vive da personalidade de uma pessoa só, e essa pessoa, enquanto não tiver decisões ou problemas dentro do partido, pode dirigi-lo de uma forma uniforme. Ele não consegue arranjar pessoas para a necessidade que tem também. Agora o problema que se Porque coloca tem lá é... outras pessoas válidas, não é? Agora, o problema que se coloca é que São a partir de um dado momento começam a aparecer aquilo que são os problemas que todos os partidos têm, só que isto é mais agravado no caso do Chega por uma razão, porque o Chega passa a vida a moralizar. Passa a vida a moralizar. O Chega tem um discurso altamente moralista, ao contrário que se julga. Altamente moralista. Porquê? Porque como quer ser um partido antissistema, vem moralizar contra o sistema. Na verdade, o Chega não é um partido antissistema, está dentro do sistema. E o seu líder, André Ventura, é uma pessoa muito dentro do sistema. Muito dentro do sistema. Ele está dentro do sistema, no ambiente económico ou financeiro, como advogado, que é certamente uma sociedade, digamos, que tem grande êxito. O que sucede é isto, é que, portanto, quando se começa a moralizar, claro que evidentemente avulta muito mais aquilo que é aparentemente uma incoerência. E depois temos que confessar uma coisa. Este senhor, que se presume inocente, mas a verdade é que já admitiu, Nuno Pardal Ribeiro já admitiu tudo, e agora veio com uma desculpa que hoje apareceu nos jornais, diz assim, aconteceu. Ou seja, ele ia pela rua fora, deu um tropeção e pumba, e cai em cima de um miúdo de 15 anos. Não pode ser, quer dizer, isto não são desculpas de ninguém. Como o próprio deputado Miguel Arruda veio com as desculpas também que são insustentáveis. Quer dizer, a questão que se põe é um bocado esta, é que depois disto não tem sentido. Aliás, depois disto, até noto uma coisa, são pessoas com grandes oscilações. Miguel Arruda, por exemplo, disse que não saía, depois disse que admitia sair, porque só deve ser muitas pressões para sair, mas depois voltou a dizer que não saía, porque estava a defender o próprio partido. Ou seja, há aqui um problema, e que estava de baixa, também estava de baixa porque estava muito doente, sentia-se muito bem baixo, psicologicamente, o que eu compreendo, diga-se passagem. Agora, o Chega, portanto, está a ser vítima, assim se pode dizer, do seu próprio discurso. E o que é que sucede depois? É que depois André Ventura, que é um orador, indiscutivelmente, no Parlamento solta o verbo e diz coisas imensas e depois entra em contradição. Aquela coisa que, e devo dizer agora aqui um parênteses reto, permita, Matias. Eu, por exemplo, penso que o Governo tem tido alguns problemas sérios com alguns ministros de Secretário de Estado. Eu digo mesmo até de comunicação e tudo, quer dizer, já nem falo daquelas coisas que falam, criticam, para aqui, não é isso. Mas acho que, por exemplo, o Primeiro-Ministro não. O Primeiro-Ministro tem-se aguentado muito bem e tem uma ação estratégica inteligente, do ponto de vista de Luís Montenegro. tem sido muito inteligente, político, muito inteligente. E acontece que no Parlamento viu-se isso hoje agora na Assembleia da República, ele disse, é verdade. Então o senhor está a criticar quem foi condenado. O senhor já foi condenado. E André Ventura, que deve ser esquecido, que é jurista ainda por cima. Não, foi civilmente. Mas civilmente ou criminalmente. Não, foi condenado, civilmente. Condenado é condenado. Lá está tal coisa, como há bocado vimos com a coisa do Ministério Público. A pessoa é inocente ou não é? Não há aqui meios termos, não há cinzentos aqui. Ou é preto ou é branco, é mesmo assim. Se ele foi condenado, paciência, civilmente. E André Ventura, que se deve ter esquecido, porque acha que até foi injustamente condenado, provavelmente, eu acho que é o que acontece, diz, porque nós aqui não permitiremos nada. E depois tem estes buracos todos dentro do próprio partido. E isto causa um problema que é, na opinião pública. Agora, vou dizer-me o seguinte, mas há muita gente, tenho visto nas redes sociais, que apesar de tudo continua a acreditar nele e a dizer que isto não tem importância nenhuma. O que é grave é isso. Porquê? Porque numa democracia o direito é de todos. E, portanto, aquilo que o direito não é o meu contra o meu bom direito e dos meus contra o mau direito dos outros. Não, o direito é de todos, é um chapéu que serve para todos. Portanto, aplica-se a todos, independentemente de quaisquer outras considerações. Faço a mesma questão, José Faustino, perante este discurso e até aquilo que o Sr. Vera Cunha aqui já nos disse, o Chega está a perder essa autoridade moral de apontar o dedo aos outros, ou não? Não, vamos lá ver, eu acho que não perde nem ganha, vamos lá ver. Eu acho que o Chega e André Ventura nunca tiveram nenhuma autoridade moral superior à dos outros. Portanto, ele diz aquilo que quer e lhe apetece. Já conhecemos o André Ventura há muito tempo e eu acho que ele não tem superioridade moral nenhuma, não é? Como o professor, aliás, disse. Portanto, ele já foi condenado civilmente por ofensa, mas foi considerado que ele não tinha razão. Ele diz que tinha.
e por aí adiante. Mas também não recorreu, ou recorreu ao que podia, não sei. O que sei é que eu não atribuo nem ao André Ventura, nem a nenhum político em especial, nenhuma superioridade moral, seja naquilo que for. A esquerda tinha muito esse defeito, e a extrema-direita também tem esse defeito. São dotados de uma grande superioridade moral em relação aos outros. E isso só os tem prejudicado. Porque depois vai-se a ver e não há essa superioridade moral. E permita dizer uma coisa, e com isso cavam em democracia um perigo muito grande, que é o fosso do amigo-inimigo. Quer dizer, é uma espécie de cria sobre os bons e os maus, os puros e os impuros. Isso não pode ser. Numa democracia aberta, numa sociedade democrática e aberta, não há esse tipo de distinções. Não pode ser, porque até qualquer inocente cidadão se sente espezinhado por aquela superioridade moral. Fica acabrunhado, fica diminuído, não é? Isso não pode ser, o professor tem toda a razão. E portanto, André Ventura não tem nenhuma superioridade moral, nem ele, nem ninguém. Portanto, não há, isso não existe. Agora, há uma coisa engraçada que eu quero dizer. Este cavalheiro que beneficia da presunção da inocência, cá estou sempre com a mesma e daqui nunca abdico. Mas ele é homossexual pedófilo. Atenção, esta coisa é pedófilo. Não. Há pedófilos homossexuais e há pedófilos heterossexuais. E há que distinguir. Então, mas qual é a diferença? A diferença é tratar as coisas pelos nomes. Eu tenho batido sempre nesta tecla. Portanto, este homem, beneficiando da presunção da inocência, é homossexual, praticou atos de homossexualidade e prostituição com um menor. Portanto, ele cometeu uma homossexualidade, não é crime nenhum, não tem mal absolutamente nenhum, mas é homossexual. Há muita gente que é homossexual. Assuma essa homossexualidade. Não se misture tudo. Depois, é criminalmente punível ter relações sexuais com menores. Seja numa relação heterossexual ou homossexual. E depois praticou aquilo que se chama a prostituição, que não é punida, mas também não está autorizada, não é? E olha, isso, aquele delegado lá, o magistrado que deu raspanete ao Medina, se apanha lá até que ele leva para as boas. Portanto, ou seja, há aqui, como é que é dizer isto? Há aqui, na minha perspectiva, há aqui duas falhas. A pior delas todas, sinceramente, é a criança ser menor. E mesmo assim, com 15 anos, também sabe muito bem. Não estou aqui a branquear nada, nem coisa nenhuma. Agora, qualquer ser humano tolerante, que vive como eu penso ser, ou qualquer coisa, e analisando as coisas, 15 anos, se calhar daqui a nada tem 16, já não é bem o mesmo do menor, e por aí adiante, e tudo isso, tudo certo. Muito bem. Agora, sim senhor, é crime, ainda bem que é, isto não pode ser, as coisas têm que ser tratadas. O problema disto tudo é que ele é do Chega e andou para aí a fazer uns discursos da castração química e dessas coisas que nós somos contra. A maioria dos portugueses é contra isso. Por exemplo, eu estou convencido que a maioria dos portugueses não é contra a homossexualidade, mas é contra a castração química. O homem deve ter dito, eu não conhecia de lado nenhum, que é contra a homossexualidade e é contra a pedofilia. E esse pedófilo, que portanto tem relações sexuais com um menor, pagas, deve ser castrado quimicamente. Ora bem, eu estranho nenhum colega meu ainda ter perguntado ao Dr. André Ventura, e o professor Silvério Cunha fez-me bem lembrar, jurista e salvo professor, ele é um doutoramento. Em direito penal, de por cima. Portanto, como a tese que defende o contrário daquilo que ele fala. Pronto, mas portanto, ele sabe o que é que está a dizer. Ó senhor doutor, ó senhor professor, então o seu deputado é para ser castrado quimicamente? Ele que se autocastre quimicamente, ele que pratica o ato, para ser coerente, não é? Mas ninguém diz isso, ninguém fala nisso. Claro, a gente nem quer. Se ele chegasse na altura, eu vou dar a injeção e tal, a gente ia lá segurá-lo. Não queríamos que isso fizesse, porque nós, a maioria do povo, acredita na liberdade. Mas eles, se calhar, não. Há aqui uma incoerência, não é? Agora, e para resumir e concluir, e ninguém, que para mim isto é a superioridade moral, é muito importante. Ninguém está acima
de ninguém. E ninguém tem superioridade moral. Porquê? Porque no melhor pano cai a nódoa. Isto a prova está à vista. E não vai ficar por aqui. Estou eu convencido. Partimos para outro tema. Foram capturados os últimos fugitivos de Val de Judeus. O Governo assinala o trabalho da PJ. Estes dois fugitivos, os últimos dois detidos, foram capturados, não chega a 5 meses depois de terem fugido da cadeia aqui em Portugal. Em Espanha, hoje, na conferência de imprensa, o diretor da Polícia Nacional Espanhola, ao lado do diretor da PJ portuguesa, referiu que não há fronteiras para o crime e tampouco deveria haver limites para a cooperação policial. Silvério Cunha, este caso resolve-se mais depressa do que se pensava? Sim, para mim sim, até porque o próprio diretor da Polícia Judiciária, quando foi do caso da fuga, avisou que poderia demorar muito tempo, porque, vamos cá ver, onde é que... Preveniu-se. Eu penso que a questão aqui que se põe é esta. Toda a gente sabe que, digamos, estes casos são casos que, digamos assim, nós temos até a ideia. Quem afinal quando se prendeu foi a Polícia Espanhola. Não, o que acontece é o seguinte: a Polícia Judiciária, depois da fuga, estabeleceu um plano e esse plano é que foi bem concebido, de contactos com outra, e acionou mecanismos internacionais e europeus que existem, internacionais também, e ao acionar isso tudo, esteve atenta, esteve informada e, portanto, foi seguindo tudo e, portanto, naturalmente, acontece que o que eu posso dizer é que o que funcionou bem foi a cooperação entre as polícias. Pronto, acabou-se. Agora, eu acho que isto, portanto, é assim, está correto, portanto, dá-nos confiança nas forças de segurança, naturalmente, e por isso eu acho que está bem, porque são de facto criminosos que têm que cumprir a sua pena, porque, independentemente agora de considerações de outro tipo, têm que cumprir a sua pena porque cometeram de facto crimes graves. Agora, a questão que se coloca é esta: não vejo razões depois para ver nas televisões, e até o chefe de Estado, o nosso Presidente fala de tudo, mas acontece que não é uma boa notícia, nem deixa de ser para a justiça portuguesa. É uma boa notícia, sim, a cooperação internacional entre as polícias, é uma boa notícia, sim, que, digamos, afinal de contas as polícias são eficientes e não tem que haver nenhum drama, nem nenhuma tragédia a esse nível. E pronto, e acho que está correto e está tudo muito bem, e portanto não tenho mais nada para dizer. Eles certamente vão voltar para cumprir o resto das suas penas e pronto, está tudo bem. Esta afirmação do Presidente da República de que esta é uma boa notícia para a justiça portuguesa é uma verdade lá para Alice? Neste caso das detenções dos fugitivos de Val de Judeus? Eu não sou tão favorável à Polícia Judiciária como o professor Silvério Cunha, mas fica bem dizer bem. Eu também digo bem. Não digo mal, não é? Portanto, a Polícia Judiciária fez o seu papel e o próprio diretor avisou bem, isto pode correr bem, pode correr mal, por aí adiante. A Polícia Judiciária, bem dizer, apanhou os primeiros, porque seguiu a namorada do cigano e apanhou o Marrocos, né? Em colaboração com o coito. Depois os outros foi por acaso. Quer dizer, já por acaso não. A Polícia Judiciária deve ter insistido muito com os outros todos e não os deixou descansar, não é? Isto é comunicado à Interpol, os coisas... E a Europol. Isto normalmente funciona por denúncia. E ao contrário do que se esperava, estes dois, em vez de irem para a América Latina, ficaram cá. Não é? E os espanhóis são muito mais eficazes do que nós e muito mais brutos, não é? Eu já vi a polícia espanhola a atuar em Espanha, aquilo não é brincar. A Guarda Civil e aquela gente toda, aquilo não brincam em serviço. Não é como cá. É muito pior. É muito mais a doer. Nas mãos à parede é a doer mesmo. E portanto, havia essa coisa toda e sem tirar o mérito à Polícia Judiciária, porque de facto tomou conta da ocorrência, teve um êxito logo muito rápido, logo na primeira ou segunda detenção, não perdeu o norte da coisa, não perdeu o rumo, continuou a insistir e depois contou com a cooperação da Polícia Espanhola e da Polícia Italiana e tiveram êxito. E marroquina. E marroquina, sim, marroquina essa foi mesmo diretamente, e marroquina. E até devia começar primeiro para marroquina. Aliás, Marrocos faz sempre questão de dizer que Portugal é um país irmão e nosso vizinho, eles gostam muito disso e nós temos que respeitar isso. Porque não? São aqui nossos vizinhos, temos aqui um bocadinho do mar pelo meio, mas pronto. Agora, há uma conclusão que eu acho que se deve tirar daqui, especialmente para todos os criminosos. Hoje em dia, é muito difícil andar fugido. Esta coisa faltou
económica Globalização. da globalização. Não é só económica, a globalização É criminal também. é toda, é geral, não é? E, portanto, penso eu não sou especialista em crime, não sou bandido, não sei nada disso. A minha formação, como é que costumo sempre dizer de brincadeira e passa a publicidade, são das séries da Netflix, e antes de existir esta plataforma, era dos filmes que via e das séries, dessas coisas todas. Depreendo que neste momento é muito difícil escapar. E é possível aguentar mais algum tempo ou estando isolados num sítio muito ermo, em que ninguém vá, mas isso é uma vida de bicho. Ou então, numa metrópole em que haja milhares de pessoas na rua, muita gente, sei lá, tipo Nova Iorque, não é? Mas mesmo assim não é fácil. Não é fácil, porque hoje em dia há câmaras com leitura de facial e tudo isso, e portanto hoje é quase difícil. E há sempre traços, as pessoas, os cartões de crédito, essas coisas já, assim. Já há uns anos que isto tem vindo assim, exatamente, já há uns anos que isto é assim, e tem vindo, digamos, a melhorar nesse aspecto, do ponto de vista da lei. Eu lembro-me daquele corretor do Pedro Caldeiro, ou como é que ele se chamava, assim que a polícia emitiu para a Interpol o mandato, os americanos em 3 dias apanharam-no. Não há problema nenhum. O outro, daquele do banco, acabou por se suicidar. O rendeiro, não é? O rendeiro. Não há hipótese. Quer dizer, não há onde se esconder. Eu estou convencido que hoje os nazis, que foram muitos para a América Latina, especialmente para a Argentina e tudo mais, isso hoje não era possível. Mas, de qualquer modo, a Polícia Judiciária tem mérito e ninguém tira isso, atenção. Temos ainda e as autoridades portuguesas, tudo isso, com certeza. Sim. Quase 3 temas, não vou ser bem 3 temas, mas 2 para tratar de uma forma mais sintética. Estamos a entrar na reta final do programa de hoje. 55% das farmácias reportaram falhas de medicamentos em 2024. É um tema que já aqui até abordámos noutros momentos, mas agora surge um número anual. Cancro, diabetes, alergias e problemas cardiovasculares foram as doenças mais afetadas pela falha de medicamentos em 2024. A escassez afetou especialmente estes fármacos, também para os casos de hiperatividade e déficit de atenção. Silvério Cunha, há várias questões que carecem de resposta para saber porque é que há estas falhas de estoque. Pois, eu não sou especialista do assunto, não faço a menor ideia. O que acho é que é um caso grave, muito grave. Porquê? Porque, de facto, hoje em dia, grande parte da população hoje tem que tomar medicamentos, são ainda por cima medicamentos para doenças graves, portanto não são propriamente medicamentos que sejam até facilmente substituíveis por outros, quer dizer, às vezes assim, julgo que não, devem ser medicamentos muito particulares. E, por conseguinte, acho que tem que haver aqui esses mecanismos de importação, ou de não sei o que, de circulação, de produção, não sei como é que é, tem que haver uma grande atenção ao que se passa. E, de facto, não haver implica talvez uma mudança, não sei, ou de políticas, não sei como é que é na União Europeia. E, sinceramente, não estou de acordo, não estou ao corrente de como é que estes processos funcionam. Mas a verdade é esta, é um assunto que já não é a primeira vez que se fala nisto, e é um assunto a que se tem que prestar a máxima atenção, porque é uma questão de saúde pública, é uma questão de segurança, inclusivamente. José Faustino, são necessárias respostas para saber o que é que se passa? É necessário perceber o que é que se passa para que isto aconteça? Não, eu acho que se eles sabem o que é que se passa. Eu sou um leigo na matéria, sinto na pele este problema, porque ando aqui com problemas de hipertensão na minha cabeça, que não sou médico, devido a um medicamento desaparecer do mercado, e os genéricos são difíceis de encontrar, e o médico mudou-me o medicamento, que não funciona da mesma forma, não é? Portanto, há de se adaptar o organismo, estou convencido, e o problema tem-se resolvido, mas tem-se resolvido mal. E o problema não foi de um dia para o outro, há medicamentos que desaparecem, depois aparecem, há outros que desaparecem e nunca mais aparecem. É o caso deste que eu me estou a referir, que não vou agora aqui dizer a marca, e também não me lembro da molécula, o nome dela. Eu acho que o problema é muito simples. Regulação, que é aquilo que querem todos os setores. Eu não percebo o que é que anda a fazer o Infarmed. Com certeza não percebo. Porque quando é licenciada uma marca para entrar no mercado, o laboratório tem que garantir um determinado estoque em circulação. Não pode desaparecer sem mais nem menos. Portanto, eles têm portais, têm todas essas coisas. Eu próprio já mandei para um que dizem qual é a farmácia no seu distrito onde há o medicamento. Não há nenhum. Portanto, isto é do conhecimento deles. Pergunta-se onde é que é este medicamento. Não há. Está fora. Mas não há porquê. E depois há a licença de exportação. Portanto, o que é que se passa aí? Portanto, eu acho que um laboratório
E isto não tem nada a ver com controle de mercado nem coisa. O que eu estou a dizer é liberalismo puro. Atenção, o liberalismo e a liberdade de mercado não é a anarquia, nem é a balda. Se não passamos para o outro lado, nem existe. Não é mercado livre. Um laboratório mete determinado medicamento no mercado e imediatamente deve garantir ao Infarmed que garanta a circulação de N números, que aquilo que venha a determinar, e conforme os rácios de circulação do produto, etc., que os garante no mercado durante X tempo. Quando os quer retirar, comunica ao Infarmed e, mesmo assim, tem que ter X tempo até que haja adaptações e comunicação aos médicos, etc. Ora, nada disso é feito. E, portanto, isso é inadmissível que aconteça. Portanto, é um protecionismo vergonhoso e descarado à indústria química. É o que aqui está a passar, é isso. Na página internacional, Trump quer transformar Gaza na Riviera do Médio Oriente. O presidente americano diz que a faixa de Gaza está inabitável e, portanto, há que retirar a população para permitir a reconstrução. Afirma que os palestinianos só regressam a Gaza porque não têm mais nenhum sítio para onde ir e defende que estes devem ir, sim, para a Jordânia e para o Egito. Israel anunciou, hoje, sexta-feira, precisamente, um plano para a saída voluntária da faixa de Gaza para palestinianos que queiram abandonar o território. Silvério Cunha, Trump quer transformar a terra prometida na cidade do pecado? Trump realmente usa sempre uns argumentos que eu acho que em si mesmo são engraçados, embora o assunto possa não ter graça. Dizer que quer transformar a Gaza na Riviera do Mediterrâneo é uma coisa que não lembra a ninguém, só Trump, só mesmo Trump é que podia dizer isto. Aliás, eu achei curioso porque quando ele disse isto e começou a falar nisto na conferência de imprensa com Netanyahu, notei uma coisa que notei e devo dizer que depois fui ver outra vez. Nas redes sociais chamam-se muita atenção para isso, certos observadores. A expressão de Netanyahu. Eu não estava à espera disso. E quando, à medida que eu vi, ia ficando um bocado pasmado ao mesmo tempo. E acabou até por gostar muito, naturalmente, mas acontece que mas ia ficando pasmado porque não estava à espera daquelas saídas de Trump e tal, saídas, digamos, de promotor imobiliário. Ora bom, acontece que bem, é claro ao dizer que Gaza está inabitável, ele está a dizer que Gaza foi destruída, efetivamente. Agora, isso também pode não... Agora, eu tenho lido várias coisas e ultimamente tenho estado a ouvir vários podcasts internacionais até sobre o assunto. A verdade é esta, vai ser muito difícil, por uma razão, porque quer o Egito, quer a Jordânia, que Trump disse mesmo, já ameaçou veladamente que se não aceitaram vão ter que aceitar, o que é uma ameaça, Trump funciona assim, sendo aliados, tem um problema grave. Dizer, se não aceitarem, não vai o que eu vos prometi. Exatamente. Acontece que, no entanto, há um problema que é este, não é? Que, vamos ver se percebemos os dados quantitativos. Aqui naquela zona, somando a população toda, não só de Gaza, nós temos 7,1 milhões de israelitas e 7,3 milhões de palestinianos. Portanto, em rigor, é o que se passa ali, é isso. E depois temos a Jordânia, que, como se sabe, é de uma monarquia hashemita, beduína, e que o governo jordano está a mentir quando diz que a população jordana hoje, a Jordânia é pouco maior que Portugal, ou talvez também Portugal, e que o governo jordano está, digamos, tem uma explicação e dá uma estatística que hoje se admite que ser falsa. É que a Jordânia passou a ter uma população que provavelmente tem que, à vontade, 55% da população é palestiniana já. Mas quem domina a Jordânia são os hashemitas e são os beduínos. E o governo jordano diz que são só 45%, e com isso justifica que a maioria não é palestiniana. Portanto, o governo jordano não quer, por razões políticas internas, que destabilizariam a monarquia, não quer lá uma maioria da população palestiniana, primeiro ponto. O Egito tem um problema que é este, é que no meio daqueles palestinianos todos há gente o Hamas, que é da Irmandade Muçulmana, que é o grande inimigo subterrâneo do regime egípcio, desde 1920. Portanto, acontece que esses fundamentalistas têm esse problema. A outra questão que se coloca aqui é que, efetivamente, e o problema que se põe é a internacional, as pessoas não podem ser deportadas sem mais nem menos. Stalin fez isto, por exemplo, na Ásia Central, com povos da Ásia Central, deportou os Tártaros todos a Crimeia, 3,5 milhões, foram deportados no tempo de Stalin, para um outro ponto da União Soviética, a 5 mil quilómetros. E os Ceausescu também fez isso na Roménia. Sim, mas eu falo assim, grandes movimentos e tal. Pequena, mas isso foi sempre considerado, digamos, de facto ilegal e para aí fora. Agora a questão que se coloca é esta para já. Como fazê-lo? Vai ser muito difícil. E a questão é esta. Há quem diga até que Trump... atenção, eu não penso que Trump seja um idiota como muitas vezes pensa. As pessoas ridicularizam muito Trump porque tem uma linguagem que de facto não é política, ou melhor, é política, mas que usa um outro tipo de registro. Acontece que Trump
pode com isto estar a fazer outra coisa qualquer, aquilo que se chama, em ciência política, muito traduzindo do inglês, que é pôr o bode no meio da sala. Ou seja, inventa-se um problema, aponta-se uma solução e acontece que depois esse problema desvia outro tipo de questões. Até porque Trump sabe uma coisa, e até agora está calado, não fala sobre o assunto. A Arábia Saudita, que é decisiva nisto, já declarou que não aceita de forma nenhuma. E como a Arábia Saudita agora fez as pazes com o Irão, e o Irão até já disse que está disposto a recuar na questão nuclear, porque o Irão está enfraquecido e agora está já a ir às boas com a Arábia Saudita, a Arábia Saudita diz que não reconhecerá nada, não financiará nada e não quer de forma nenhuma e só aceitará um Estado palestiniano. E a Arábia Saudita está contra isto e Trump tem interesse em ter boas relações com a Arábia Saudita. A Arábia Saudita, de certa forma, é um aliado fundamental e é a grande potência regional ali. Portanto, em suma, não vai ser fácil. E a questão é esta, falta a questão logística e, portanto, eu acho que para já Trump está a jogar inteligentemente com uma linguagem que tem um outro objetivo qualquer. E agora vamos ver o que é que vai acontecer. Mas que eu acho que, e acho que é muito curioso ele dizer isto, porque realmente ele dizer que vamos fazer... Deixe-me só terminar com uma coisa engraçada. Quando houve o Brexit, ele felicitou muito o Reino Unido, Boris Johnson, nomeadamente na altura primeiro-ministro, e disse assim: e fizeram muito bem sair porque juntos vamos fazer negócios fantásticos. E eu acho muita graça porque ele reduz as coisas mais complexas a esta coisa simples do negócio. Toma lá da cá, eu dou-te 100, eu quero... E é tudo fantástico e extraordinário. É tudo fantástico e extraordinário. E genial também, José Faustino. Mas este discurso que Trump fez certamente caiu bastante mal numa população que tem desde o tempo de Ismael a procura da terra e a identificação com uma terra. Mas isso é filosofia. O professor Silvério Cunha fez uma boa abordagem do problema para dizer, vou aproveitar isso para dizer o seguinte: o Trump, de facto, não é parvo, não é? É maluco, isso é, e não tem perfil para estadista. E outra coisa muito importante que todos de repente nos esquecemos. É curioso, andámos a discutir, por culpa dele, andámos a discutir a idade do Biden e ninguém discute a idade do Trump. Tem 78 feitos, vai Pois, fazer 79. é que está velho. Também tem direito a estar pílulas da cabeça. Porque ele está velho. Este também é o problema, a idade também conta, não é? Vai fazer este ano 79. Ora bem, tem quase 80, portanto ninguém fala na idade do Trump, também é velho. Portanto, esse é que é o ponto. Pode andar armado de novo, claro que tem uma data... Espera, velho não, ele é, digamos, um médio idoso. Pois, não, está bem. Agora, vamos lá ver, o problema do Trump, e, no caso agora da faixa de Gaza, se nós nos esquecermos de tudo... as pessoas ficam pasmadas a olhar para aquilo, porque aquilo tem fundamento. O que ele diz normalmente tem uma base de fundamento. Se ele conseguisse tirar os palestinianos todos, mesmo sem implicações políticas, se ele dissesse assim: bem, agora vão para a Jordânia ou ali para o Sinai, um sítio qualquer, e gente agora, os imobiliários, os promotores imobiliários, vamos construir tudo, vamos fazer a Riviera, não sei o quê. E vocês regressam outra vez às vossas casas, mas há umas outras que a gente vai vender para ganhar e para recuperar e tudo isso. Não foi isso que ele disse, como é evidente. Portanto, os palestinianos não têm dinheiro para recuperar as casas, como é claro. É fácil de perceber isso. Alguns deles, bem entendido. Agora, resolvia vários problemas. Resolvia o problema da faixa de Gaza, resolvia o problema do Hamas, resolvia vários problemas, resolvia o problema de Israel, ficava tudo sossegado e tudo tranquilo. Mas isso não é possível por motivos que o professor Silvério Cunha disse. E como tal, agora tem que se arranjar um plano parecido com o do Trump, parecido, salvo seja, não é? Mas muito enviesado, mas não pode andar muito longe daquilo, porque aquilo tem que ser reconstruído. Alguém tem que reconstruir aquilo. Agora tem que se arranjar ali um equilíbrio de forças para resolver o problema. Para mim, o grande problema que está ali a passar no Médio Oriente e em Israel é este. Sem dúvida nenhuma que o Hamas não perdeu a guerra. Vamos dizer que Israel está à frente. Israel conseguiu uma vitória superior, mas eles não ficaram completamente destruídos e derrotados. Houve um cessar-fogo, não houve uma rendição. E eles fazem questão de aparecer numa tribuna a entregar os reféns e armados, parecem uns ninjas e fardados, e os outros do exército... não sei do quê, também aparecem com outros. Eles são muitos.
E eu não tenho dúvidas nenhuma que aquelas caminhonetes todas que aparecem, carregadas de mantimentos, estão-se roubadas e algumas vezes na televisão, estão a entrar para os túneis, eles estão-se a reagrupar todo e que está tudo organizado outra vez. Eu não tenho dúvidas nenhuma disso. E Israel sabe isso. E todos sabemos que quando Israel apanhar, ou até antes, os reféns que estiverem vivos na sua posse, a guerra continua, não tem outra hipótese. É claro que o plano de Trump tinha essa vantagem, não havia guerra, porque os partidos já lá não estavam, nem o Hamas, acabava-se, era só obras. Mas isso não é possível. E o grande problema, hoje, o Ocidente e muita gente está a pôr uma meta, na minha opinião, difícil. Quer dizer, hoje em dia, e permitam-me agora fazer aqui um trocadilho, mas quando nós falamos da Rússia e da coisa da Ucrânia, quando falamos da Rússia e da Ucrânia, hoje é mais ou menos pacífico congelar aquele conflito no estado em que ele está. Haver um acordo com a NATO, da Ucrânia, como é que se vai resolver, isso é mais ou menos pacífico. É mais ou menos pacífico. Agora, o que não é nada pacífico no Médio Oriente é as duas nações. Até porque, eu volto a insistir, não há duas, há três. Eu não percebo como é que as pessoas fazem aquelas contas. É que aquilo nem tem ligação física, a faixa de Gaza com a Cisjordânia. Tem que passar para o meio de Israel. Aquilo não é possível. E, vamos lá ver, é uma utopia praticamente igual à do Trump, só que não é do Trump. Se fosse dita por Trump, a gente ríamos todos, não é? Aquilo não é execuível. Esta solução não é execuível. E, portanto, a solução no Médio Oriente e em Israel tem que passar, não para do Trump não é possível, porque era risível. Mas a dos dois Estados, pelo menos neste momento, também não é execuível. Isso não é possível. Não é possível. Alguém acredita que Israel vai devolver os Montes Golãs a quem quer, à Síria? Alguém acredita nisso? Alguém acredita que Israel vai abrir mão de deixar o Hamas à vontade na faixa de Gaza? Alguém acredita que o Hamas vai entregar o poder da faixa de Gaza à autoridade palestiniana? Com outra ideia? Alguém acredita que aqueles fanáticos israelitas, os de extrema-direita, que vão deixar de fazer colonatos na Cisjordânia? Nada disso é possível. Portanto, acreditamos no quê? É isto. Ficam essas questões. Noutro programa falaremos sobre as Trump, sobre Trump. Não estou a defender, não é? Mas não está só do lado de Trump. Há aqui muita utopia metida no meio disto tudo. Noutro programa falaremos sobre as taxas Trump que não foram aplicadas. Hoje já não temos tempo para isso. Fica para uma outra, para a próxima edição do programa, porque certamente muito irá ainda correr também sobre isso, ou não. Veremos do que acontece ao longo dos próximos dias. A revista da semana fica por aqui com José Faustino e Silvério Cunha, sempre sexta-feira às 18 horas, sábado às 14, quando quiser ver e ouvir na página dnfm.com, e pode também subscrever no canal do YouTube da DNFM. Ao fazer essa subscrição será notificado sempre que surgir um novo programa. Muito boa tarde e bom fim de semana.